A receita de hoje é uma laranja confitada mergulhada no chocolate amargo. É um dos meus doces favoritos, mas aqui onde eu moro só vende perto do Natal, então eu resolvi fazer a minha versão e compartilhar com vocês. Ela é super fácil de fazer, você pode usar o mesmo processo para confitar qualquer fruta, mas essa combinação não tem erro, fica delicioso. Vem comigo! Essa é uma receita bem simples, você só vai precisar ter um pouquinho de paciência, porque para fazer as frutas confitadas a gente precisa cozinhar numa temperatura mais baixa por um tempo mais prolongado. E aí para fazer a laranja a gente vai cortar em tiras um pouco mais finas, ali por volta de 3 milímetros de espessura. A gente não vai cortar elas tão grossas. E o ideal para essa receita, para fazer assim confitado, é escolher laranjas que tenham cascas um pouco mais grossas, porque a parte de dentro da laranja, depois de cozinhar bastante ali na calda que a gente vai deixar, ela começa a amolecer bastante. Então, para dar estrutura ali para a rodelinha de laranja que a gente vai precisar dela mais firminha para colocar no chocolate, para conseguir mergulhar no chocolate derretido, a gente vai vai usar essas laranjas com casca mais grossa. A laranja Bahia é ótima, que ela tem a casca mais firme, mais grossa, e ela vai deixar as nossas rodelas mais firminhas e vai ficar bem mais bonito depois de cozidas, que realmente ela amolece bastante. Eu resolvi usar uma faca de serrinha, eu não sei se foi a melhor estratégia, as minhas fatias não ficaram assim tão homogêneas quanto eu gostaria. Na verdade, eu não sou tão boa cortando fatias, então elas ficaram um pouquinho diferentes, mas não tem problema. Claro que acaba alterando um pouquinho o tempo de cozimento, então uma vai cozinhar um pouco mais que a outra, mas até as menorzinhas que eu fiz, as mais fininhas, não ficaram desmanchando depois, então no fim das contas deu tudo certo. E aí o primeiro processo que a gente vai fazer é cozinhar as laranjas só em água. E a gente vai trocar uma vez essa água, deixa ali uns 10 minutinhos, 10, 15 minutinhos fervendo, depois troca a água. Isso vai ajudar bastante a amaciar a casca e também tirar o amargor. Quando eu experimentei esse doce pela primeira vez, eu fiquei muito surpresa, porque realmente não fica nem um pouco amarga a casca da laranja, enfim, nada que fica amargo. E aí, depois que você já fez esses dois cozimentos, a gente vai cozinhar de novo, só que agora nessa calda de água com açúcar. Na teoria, você usa a mesma quantidade de água e de açúcar nessa calda. Então, se você usou 500 ml de água, você vai colocar 500 gramas de açúcar. Mas eu coloquei a metade dessa quantidade de açúcar, coloquei 250 gramas e foi o suficiente, até porque vai ferver por bastante tempo, então vai reduzir inevitavelmente essa calda. Então, se você quiser seguir a proporção mais padrão, a calda provavelmente vai ficar ainda mais grossa, mas na verdade é só você deixar reduzir ainda mais do que eu deixei depois que você tira as laranjas. E, inclusive, essa calda que vai reduzir enquanto a gente tá cozinhando as laranjas, fica com um sabor incrível, super intenso, porque também tem todos os óleos essenciais da casca da laranja. Então, essa calda fica deliciosa. Fica um xarope ali que você pode usar de muitas formas, para sobremesas, para drinks. Então, é só você guardar num potinho bem fechadinho na geladeira. E aí você tem ali à sua disposição para saborizar, para jogar por cima de outros pratos. Inclusive, a receita de amanhã eu fiz desse jeito. Coloquei essa calda de laranja e fica realmente muito gostosa. E aí, enquanto as laranjas cozinhavam ali na calda, a calda reduzia, eu fui cortando o chocolate que eu usei para mergulhar essas laranjas. Eu escolhi usar o chocolate mais amargo, com 60% de cacau, porque eu prefiro essa laranja, ela fica bem docinha. Então, eu acho que se usar um chocolate ao leite, vai ficar realmente enjoativo. E aí, o que você pode fazer, se você quiser bem doce, é equilibrar, colocar a laranja por cima de alguma outra coisa, algum tartelete que tem um creme mais neutro, e aí você coloca a laranja por cima para finalizar, ia ficar lindo. Mas se você for comer só a laranja, realmente eu acho mais indicado você usar o chocolate amargo, porque fica bem doce. O chocolate, se você quiser que ele forme uma casquinha depois de endurecer, né, depois que você mergulhar ali
na laranja e deixar ele endurecer, se você quiser que ele fique com uma casquinha, que ele quebradiço, você precisa temperar o seu chocolate. E basicamente o processo de temperagem é voltar o chocolate a uma temperatura menos quente. Então a gente vai esfriar um pouquinho o chocolate depois que derreteu ele. E tem uma temperatura mais específica, então se você não tem prática de perceber qual que é a textura que o chocolate precisa estar, aí você precisa de um termômetro, mas isso só se você quiser realmente garantir aquele acabamento bem brilhante e também a textura, né, dele que fica quebrando, né, fazendo aquele croque quando a gente morde. Se você tiver com mais pressa ou com preguiça de temperar, que eu confesso que eu tenho bastante preguiça de mexer com chocolate por conta disso, então eu não sou tão exigente, mas se você quiser temperar, você vai derreter o seu chocolate mais ou menos 50 graus e depois você vai, de várias formas que você pode fazer isso, você vai diminuir a temperatura do chocolate, pode ser colocando uma parte do chocolate que você ainda não tinha derretido, então ali no chocolate derretido você coloca esse chocolate que está em temperatura ambiente e vai mexendo até ele se dissolver ali no chocolate que você aqueceu. E aí esse chocolate que estava em temperatura ambiente vai abaixando a temperatura do chocolate como um todo. Ou então aqueles clássicos de colocar na bancada, né? Que você vai mexendo com a espátula e vai baixando a temperatura. Ou então só mexendo realmente com uma espátula para ele ir perdendo calor para o ambiente. Então você escolhe a sua técnica e aí depois é só você ir mergulhando cada uma das fatias nesse chocolate e deixar depois descansar em cima de uma folha de papel manteiga para ficar mais fácil para você soltar depois que tiver gelado. Todas as quantidades que eu usei vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você gostou dessa receita, não esquece de se inscrever aqui no canal.